A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Aqui é o Júnior da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? É a especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Venha transformar seu sorriso na Cleandonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Cleandonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Cleandonto, cuidando do seu sorriso. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor. Olá você! Mais uma vez nos encontramos aqui para falarmos sobre saúde natural. Nosso programa Saúde em Foco,
como você sabe, 8 horas da noite, quarta-feira. Hoje estaremos apresentando e mostrando para você a continuação do Saúde Financeira, Organização e Disciplina. Queremos chamar a sua atenção para que você entenda que saúde não é apenas física e emocional. A saúde financeira, ela vai interferir direta e indiretamente na sua vida de uma forma integral. E hoje você vai entender muita coisa a respeito sobre a saúde financeira e, naturalmente, o que ela atinge na nossa saúde física e emocional. Já estudamos em programas anteriores e aí eu quero que você vá lá no YouTube, no nosso canal Princesa do Vale, e assista os programas anteriores, onde nós falamos sobre os principais fatores e problemas financeiros. No programa, vocês vão ver que nós falamos sobre a falta de conhecimento, que é um dos grandes geradores. Nós falamos sobre a falta de planejamento e desorganização, que muita gente acha que tem problema financeiro, mas na realidade não é o dinheiro o problema. E nós vamos ter um programa bem interessante falando sobre isso em breve. Nós temos também as impulsividades, que pode ser natural ou pode ser uma doença que precisa ser tratada. E aí vem os distúrbios emocionais, pessoas que por compulsividade, e aí alguns distúrbios que nós sabemos que hoje a psicologia acompanha, trata, que precisam ser trabalhados para evitar que as pessoas, entrem em um processo de compra excessiva, comprando coisas que não precisa e jogando dinheiro fora. Quando as necessidades vêm, a pessoa lamenta, reclama e acha que é a sorte ou o destino. E tem gente ainda que culpa Deus. Os principais impactos também apresentados nos programas anteriores, a gente apresenta todos os detalhes. Vai lá e assiste. Vamos falar sobre os problemas pessoais que a ausência de dinheiro causa, os problemas familiares, que hoje nós vamos entrar nele, os problemas sociais, os profissionais, inclusive até os espirituais, que nós vamos deixar por último, e a gente vai entender um pouquinho sobre como eles funcionam. Então, quais são os impactos pessoais que acontecem na nossa saúde? Estresse crônico e ansiedade, nós temos os detalhes no programa anterior. Depressão, distúrbios do sono, nós temos as doenças cardiovasculares, obesidade ou problemas alimentares, que está tanto para o excesso como a perda, de peso, a desnutrição no caso. E os problemas gastrointestinais. No programa eu explico para vocês que em função do metabolismo, está muito conectado com as emoções, muita gente tem problemas de gastrite e outros problemas gastrointestinais causados justamente porque não tem foco na organização financeira. E aqui nós vamos iniciar hoje com os impactos familiares. Então vamos aos detalhes desses impactos e como eles vão estar aí atravessando a sua vida e naturalmente estragando muita coisa da qual você poderia estar tranquilo, mas por não ter tido uma organização, eu diria até antes do casamento, que é um risco sério você casar achando que as coisas vão mudar. Pode até mudar, mas pode mudar para pior. E aí, aconselho aos jovens que não casem com um rapazinho porque ele é bonitinho, porque está apaixonada, mas se o sujeito não tem condições financeiras e vocês dois não têm coragem de batalhar para construir depois de casados, é melhor você ficar solteirinha, deixando o papai e a mamãe cuidar de você. Então, os impactos na saúde familiar são violentos e nós vamos estudá-los agora. Então, presta bem atenção aí para que você tanto aprenda como também indique para as pessoas, Diz o quanto, você tem essa visão de que
é necessário uma família estruturada e nessa estrutura tem que ter finanças, ok? Então, nosso primeiro impacto aí que nós vamos apresentar é a propensão para o déficit de atenção e hiperatividade. Opa, como é que é isso? Dinheiro e... Amados, quando alguém vive em condições abaixo da linha da miséria, eu diria, as crianças, no processo até de gravidez, a mãe não tem os nutrientes necessários para que aquela criança tenha toda a organizaçãozinha e todos os elementos ali que vai compor a criança, elas vão ser deficitárias. Então, o risco de uma mãe desnutrida ter crianças com inúmeros problemas, e dentre elas é a propensão ao déficit de atenção e essa hiperatividade, né, que vai ser gerada em função de vários fatores da alimentação dessa criança, inclusive até na própria amamentação. Então, se uma criança ela já nasce desnutrida, ela tem tendências não só ao déficit. Então, o que pode gerar essa desnutrição? Justamente a condição e a renda familiar. Então, se aquela mãe não tem as frutas necessárias, né, os cereais, os alimentos, tudo aquilo que vai fazer com que ela esteja bem e saudável e a sua criança também. Então, o que vai acontecer com essa criança? Ela já nasce com déficits, ela já nasce com problemas. Então, mãezinhas e paizinhos, se você ainda não tem a condição de colocar uma criança no mundo antes, né, mesmo no ventre, ela já vai sofrer as consequências de uma família que não tem as suas finanças organizadas. Pode estar parecendo aqui um exagero, mas dá uma olhada ao redor. Observe o nível intelectual de algumas crianças em determinadas regiões. Isso é pesquisado, né? O nível de alimentação influencia na capacidade intelectual. Vários elementos dos alimentos são responsáveis pela nutrição cerebral, pela nutrição integral do corpo dos seres humanos. Então, você adulto que você não tem ainda uma alimentação alinhada ou uma suplementação, você corre risco sim de ter Alzheimer com antecedência, de ter lapsos de memória, de ter esquecimentos contínuos. Então, inclusive doenças emocionais, né? Quando baixa a tua imunidade, quando reduz os sais, as proteínas e uma série de outros, inclusive vitamina B12, vitamina D, que são fundamentais para uma manutenção de um cérebro equilibrado. Então, tem uma série de outras coisas que a gente vai estar falando, mas hoje o foco é na finança. Presta atenção que a alimentação saudável e segura se dá através de dinheiro. E sem dinheiro, os pais não vão ter condição de alimentar os próprios filhos. Essas crianças vão ter déficit, sim, e vão ter dificuldades de memorização, de força física, uma série de fatores. No próximo ponto aqui, que eu quero que vocês vejam, que é justamente o que gera as sobrecargas emocionais, né, por excesso de tarefa desde cedo. Eu posso dizer para vocês pessoalmente, eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. E isso não é legal para uma criança. Esse é o período que a criança tem que brincar, a criança tem que estudar e tem que ter ali o amparo legal dos pais. E quando eu falo brincar, tira o celular. Bota a criança para correr, para se divertir, para se machucar, para cair, sabe? Isso é ótimo para o desenvolvimento. Então, essas sobrecargas emocionais nas crianças é gerada justamente por isso. Ela não tem as facilidades e as condições para ter um desenvolvimento natural. E aí, nos adultos, essa sobrecarga emocional, se aproximando ali o dia dos pagamentos, não sabe de onde vai vir o dinheiro, e aí, por não ter trabalhado, se organizado ali e fazer as reservas para períodos dos quais as dificuldades aumentam, infelizmente, não afeta só, né, o bolso, afeta também os padrões emocionais. Então, essa sobrecarga emocional
por excesso de tarefa, trabalhos excessivos, tem que trabalhar 2, 3 expedientes, pessoas que saem de madrugada, chegam à meia-noite, dorme pouco, em breve vai estar ali debilitado. Então, o segundo ponto aí, é importante que tanto a gente analise para as crianças como também para os adultos. É muito bom que a criança tenha várias atividades, mas tenham cuidado com essa sobrecarga. Às vezes tem pai colocando a criança para fazer muita coisa. É natação, futebol, inglês, música, não sei o quê. E aí a criança está igual um adulto. E já já ela vai estar perdidinha da vida, porque ela está ali já cansada, mesmo numa idade que era para estar bem resistente. Atraso do ponto de vista escolar. A gente já deu até uma dica aí em relação à alimentação. Mas, com certeza, pais que têm condições financeiras mais elaboradas buscam escolas melhores para os seus filhos. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo é que dentro também desse processo alimentar, a criança que não tem uma alimentação equilibrada e com os preços que a gente sabe que tem hoje para determinados alimentos e complementos que aquela criança precisa para ter uma mente sadia, para não adoecer com facilidade, isso também afeta tanto a vida emocional da criança como o seu desenvolvimento na escola. No próximo ponto, nós temos a tendência, a ter depressão, a tendência à depressão gestacional. As mães que não têm essa condição da alimentação, elas não se alimentam com tudo aquilo que ela e o bebê precisam. A gente sempre escuta essa máxima, que a criança se alimenta junto com a mãe. Então, a mãe tem que comer por 2. E aí, se o alimento não é legal, e a gente já dá um adentro aqui, cuidado, mãezinhas, paizinhos, que tomam bebidas alcoólicas, refrigerantes, alimentos que vão degradar a sua saúde, você também transfere para os seus filhos. Então, os padrões alimentares, as discussões entre o casal, os excessos, de atritos ali, não só eles, mas também uma baixa renda e uma dificuldade, de fornecer para a criança aquilo que ela precisa como necessidade, ok? Às vezes, a obsessão, por acúmulos ou não gastar. São 2 pontos que eu preciso explicar para vocês. O primeiro ponto, que é obsessão por acumular, são pessoas que durante um período viveram grandes dificuldades e aí quando elas conseguem alguma coisa, elas não gastam, elas acumulam, querem juntar dinheiro, às vezes passam necessidade com dinheiro guardado. Esse é um dos problemas que causam, é um dos impactos na família também. E de não gastar, essa coisa de você estar continuamente ali preocupado e mesmo tendo dinheiro, você não tem coragem de levar uma família para um jantar, comprar um presente mais legal para a esposa ou para o filho. Essas são condições geradas por um longo período ali que as pessoas passam com escassez. E aí elas tendem a querer acumular, juntar, e o medo de não conseguir mais, aquela coisa toda que está muito fora de um alinhamento, de uma mente aberta, para entender que quando você ganha, você não tem que gastar tudo, mas você não pode estar guardando quando tem necessidades. Falta de responsabilidade financeira e impulsividade. Amados, quando uma criança ela se desenvolve na família e a família não traz a criança gradativamente para entender os gastos financeiros, como o dinheiro entra e como o dinheiro sai, essa criança ela tem uma tendência a não ter responsabilidade financeira, ela não tem noção das coisas. Eu vi um caso agora há pouco tempo, não faz muito tempo, de um jovem que milionário e de repente os pais entraram numa crise, aquela coisa de gente que é rica demais e faz coisas que não estão dentro do que poderia ser feito e de repente eles foram à falência total.
E esse jovem, aos 23 anos, nunca tinha ido a um supermercado, né? Ia para a faculdade, ia para todos os lugares, menos. E em casa ele não sabia o que custava absolutamente nada. E segundo a matéria, ele foi fazer umas compras e quando fez as compras que passou o cartão, acostumado, né, um cartão sempre gordo e farto, ele não pôde comprar um terço daquilo que ele comprava sempre e teve que substituir algumas coisas porque os preços não eram compatíveis agora com o modelo e o padrão de vida. Ou seja, passou uma vida toda em excesso de fartura. Nunca, mesmo tendo dinheiro, os pais precisam treinar os seus filhos para saberem o que custa, né? Como é que o dinheiro brota, né? Como é que você planta para crescer dinheiro. É assim que tem que fazer. As crianças precisam se desenvolverem entendendo que existe um mundo que envolve todo o mundo chamado finanças. E aí as pessoas que estão enveredando aí por um caminho desordenado e sem, né, sem controle, sem alinhamento, né? Porque mesmo que você tenha muito dinheiro, é necessário que também seja trabalhado, que seja organizado, porque não há quantidade de dinheiro que não acabe, né? Tem gente, fulano se gastar não sei quantos milhões todos os dias, isso é para uma minoria gigantesca, né? Sabemos que no planeta nós temos o número de gente que pode gastar do jeito que quer e não se preocupar não é tão grande, não. A grande maioria precisa contar as moedinhas ali para no final do mês não passar necessidades, ok? Avançando para o nosso próximo aqui, nós temos a separação matrimonial. Esse dado é antigo. Eu creio que agora varia entre 60 e 65, né? Que as separações se dão porque não houve um alinhamento financeiro, né? Das separações, mais de 50% se dá porque o casal não entrou em acordo financeiro ou o déficit foi muito elevado, o chefe da casa não tem condição, capacidade, ou ele não ajuda, ou seja, não dá um valor para a esposa, ou a esposa tem que trabalhar, e aí eles passam mais tempo separados, e essa separação acaba trazendo, né, um tempo excessivo, né, e acaba trazendo para o casal essa quebra de vínculo. Então, o que é que nós entendemos e o que é que apresenta? Que não é só a questão do volume, da quantidade de dinheiro que separa, mas também a desorganização financeira ou, às vezes, aquela ideia de que o marido, por ser o que provém, ele impõe situações onde nós sabemos que a esposa tem um trabalho diário absurdamente cansativo, é muito pesado, é um trabalho doloroso, né? E à luz do que a gente observa, é como se fosse um trabalho improdutivo. Por quê? Porque não gera renda. Só que isso é mentira. Se a esposa não está cuidando dos filhos, não está cuidando da casa, não está cuidando do marido em si, né? Como esse marido vai ter condição de chegar em casa, ter uma roupa limpa, ter um lugar seguro, tranquilo para ele ir ali, como chama-se o repouso do guerreiro, né? O ponto também que tem dado inúmeras voltas aí e tem prejudicado a saúde dos nossos jovens é justamente voltado também para finanças, né? O esposo não consegue cobrir as contas e a esposa tem que trabalhar, porque tem duas questões aí que precisam ser analisadas, né? É a esposa que quer trabalhar e ela vai trabalhar, no problems, e a esposa que tem que trabalhar para dar um complemento a o que o marido ganha, porque não vai dar, né? Então, a mãe que trabalha, ela precisa entender que, mesmo por estar provendo a condição financeira ali para ajudar a família, ela também é mãe, né? Mas é pai. Não vamos confundir as coisas, né? Estatisticamente é comprovado que mais de 60% de todo o processo organizacional de uma criança provém da qualidade do acompanhamento da mãe, né? O pai não tem as habilidades que uma mãe tem. Mas ele pode ter. Gente, existe uma coisa chamada natureza, né? E quem não respeita isso tem problemas.
certo? Então, nós sabemos que o marido é para ser o provedor. A mulher não pode trabalhar? Lógico que pode, né? Pode trabalhar sim. Mas quando uma mulher se propõe a ser mãe, ela precisa girar uma chavinha e entender que mãe não é pai. Mãe é mãe. E a mãe, ela tem um vínculo antes da criança vir ao mundo. Ela já tem um vínculo afetivo emocional no ventre. Ela é o ovinho ali que vai estar cuidando da criança e o marido tem que cuidar dessa mulher. E aí, esse período em que ela precisa de mais cuidado, uma alimentação mais equilibrada, uma série de coisas, é aí onde pesa a condição financeira. Então, não se engane, é importante demais que todo jovem aí que está pensando em casar, primeiro alinhe a sua vida financeira, porque como vocês viram aqui, os impactos na família são violentos, certo? Separação, crises, é um pacote de coisas que vai vir junto com a ausência da condição de pagar as contas, de trazer aquele mimo no final da semana, no final do dia, naquele período ali do meio do ano ou final do ano, sabe? A família poder viajar, passear, conhecer algum lugar. Isso é para a saúde mental. Final, uma vez por semana ou uma vez por mês, ir para um restaurante legal ali, sabe? Levar a patroa e as crianças, depois levar só a patroa, sabe? Para dar aquele clima, para dar, sabe, aquela autenticidade para a vida. Porque a vida precisa ser vivida de forma prazerosa. E vamos na sinceridade, né? Diz que dinheiro não traz felicidade. E eu concordo, né? Felicidade na íntegra da palavra, mas a quantidade de alegria, né, de prazer que o dinheiro traz, equilibra os momentos do qual a felicidade não está ali tão presente. Então, vamos focar nisso, né? Vamos entender que é necessário ter uma renda equilibrada, é necessário que a gente, apesar das vezes das dificuldades, comece a fazer uma poupança, né? Organize ali valores que, em casos de emergência, vão ser necessários, e nós vamos dar umas dicas legais, inclusive eu até prometi uma planilhazinha para te ajudar, né, na tua movimentação financeira no último programa, né, dessa série, tá bom? Eu creio que esse já é o terceiro programa, né, o nosso 20º ao todo, e terceiro programa da saúde financeira. No próximo programa, eu vou até dar um spoilerzinho aqui, vamos ver o impacto diretamente no casamento, ok? Então você que já é casado ou que está pretendendo casar, não esquece, né? Nessa quarta-feira, né? Hoje aqui você vai estar vendo na família. Depois você vai ver o impacto no casamento de forma mais específica, ok? Então não perde o nosso programa. Toda quarta-feira, 8 da noite, após o programa da Mari, 7 horas, que é um programa de músicas populares bem legal. Né? Na segunda-feira à noite, às 7 horas, nós temos o nosso grande amigo Chechel, né? Que tem um programa popular, sim, muito assistido. E se você não assistiu ainda, você pode conhecer o programa todas terças-feiras, às 7 horas da noite. Né? Nosso programa vai ao ar na quarta-feira, depois do programa da Mari, não é isso? Que é o da Mari é na quarta. Então, na quinta nós temos o programa do Valdir Batista, né? O programa Algo Mais. E nós estamos também com a nossa rádio web, né? Você pode procurar aí no nosso canal, né, da TV Princesa do Vale. Nós temos a nossa rádio, nós temos um monte de coisas que nós estamos direcionando e muito em breve você vai ter conhecimento. A gente ainda está em processo de desenvolvimento e queremos também, né, para a região, convidar você a entrar em contato conosco. O nosso contato vai estar aparecendo aí, né, da TV, e o nosso também, nosso Instagram, o Instagram da TV. Eu peço que vocês entrem em contato conosco para que vocês conheçam os nossos programas e também possam
ser um dos patrocinadores. Nós temos um monte de coisa aí bacana, temos pacotes excelentes e nossa divulgação está indo além dos muros da nossa cidade. Então, entre em contato conosco aí, os contatos você está vendo aí, e aí poderemos conversar e eu tenho certeza absoluta que tem um pacote perfeito para o seu comércio, para o seu trabalho e para o seu serviço. Não esquece, TV Princesa do Vale, Grupo Princesa do Vale. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo programa, assim se o Criador nos permitir. A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Você sabia que existem várias opções de crédito pensadas para facilitar a sua vida? Seja você aposentado, seja você servidor, seja você carteira assinada, tem crédito para você sim. Olha só as opções que você pode aproveitar agora mesmo aqui na GB Mais Crédito. Crédito para aposentados, pensionistas e para você que recebe BPC Loas pelo INSS. Para você, servidor público, temos o empréstimo consignado federal, estadual e municipal. Trabalha de carteira assinada? Nós também aqui da GB Mais Crédito temos um crédito para você. E se quiser antecipar o seu saque FGTS, pode contar com a gente. Ah, e tem mais, crédito pessoal na conta de luz, no Bolsa Família e com garantia de veículos. Quer saber qual crédito combina com você? Entre em contato pelo nosso WhatsApp. É rápido, fácil e com atendimento humanizado. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Ligação, uma hora dessa, eu resolvendo as coisas. Oi, amiga. Mulher, eu tô aqui no centro da cidade, fazendo umas compras, fazendo a feira do mês, mas tá tudo muito caro, não tô achando nada barato pra comprar. Mas eu fiquei sabendo, minha querida, que a gente não precisa mais se preocupar com o preço das compras. Fiquei sabendo que vai abrir um atacarejo maravilhoso aqui em Nicó, com o melhor preço da cidade, viu? Que é o Zé Paraibano, minha filha. Ele vai inaugurar nesse mês com várias ofertas aqui para a população aproveitar. E eu já vou aproveitar e fazer minhas compras do mês lá. E eu, que não sou besta nem nada, vou fazer minhas compras todo mês lá, para garantir economia, qualidade e encher o carrinho. E o endereço, amiga, é super facinho de achar. É em frente às lojas Americanas, bem no centro da cidade.
Está cansado de quebrar a cabeça com tanta papelada? E precisa sair de casa para resolver tudo? Nós podemos resolver o seu problema. Com um clique no celular, você entra em contato conosco e resolve tudo no conforto da sua casa, sem muita burocracia e sem gasto com locomoção, e super rápido e seguro.